Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 6, e faremos a leitura do verso 30 ao verso 44. Marcos, capítulo 6, e faremos a leitura do verso 30 até o verso número 44. Temos aqui a narrativa da primeira multiplicação de pães e peixes. Evangelho de Marcos 6, a partir do verso 30, diz assim a palavra santa e bendita do Senhor. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, e de 100 em 100, e de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amados irmãos, esse texto aqui trata de um milagre muito conhecido do Senhor Jesus, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. E é interessante perceber porque, na verdade, Cristo faz isso 2 vezes. Ele multiplica pães e peixes por 2 momentos diferentes, alimentando a multidão. E um outro aspecto é a importância deste milagre, porque esse milagre, inclusive, ele é narrado nos 4 evangelhos. Isso é algo bastante raro, porque os evangelhos, sobretudo o evangelho de João, ele possui uma perspectiva mais intimista, mostrando muito mais os longos discursos do Senhor Jesus, mas este milagre, ele está presente, inclusive, lá no evangelho de João, e ele está presente lá, porque lá João explica, ou melhor, o Senhor Jesus, ele explica o significado do milagre. Portanto, esse milagre, ele não tinha como aspecto único, ou como objetivo único, alimentar a multidão, mas ali o Senhor Jesus revela também a sua pessoa e a sua obra, e nós vamos perceber isso ao longo da exposição. Um outro aspecto também importante é que o verso 30, ele dá seguimento do que nós encontramos no verso 13, porque lá no capítulo 6, de 7 a 13, nós vamos encontrar Jesus enviando os seus discípulos para que preguem. Eles saem e começam a pregar, a curar pessoas, expelir demônios, purificá-los de lepra, etc. E aí então, até o verso 13, mostra essa questão. No 14, que nós vimos semana passada, pela graça do nosso Deus, Marcos, ele faz um corte na narrativa e ele agora volta no tempo para falar de João Batista. Porque
ele está ali mostrando quem é Jesus e o que as pessoas pensavam acerca de Jesus. Então, do verso 14 até o verso 29, que vimos semana passada, é o que nós chamamos de uma digressão, de um desvio. Marcos, ele para o seu ritmo narrativo e ele traz agora uma outra questão que está num outro tempo, havia acontecido no passado, e ele traz então essa narrativa, depois ele retoma, e a retomada está aqui no verso 30, tanto que no verso 13 diz, verso 14, 12 e 13 diz: então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. E aí vemos agora o verso 30 dizendo: voltam os apóstolos à presença de Jesus, e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então isso aqui traz dois aspectos importantes. Primeiro, a importância da narrativa sobre a morte de João Batista, que Marcos aloca aqui, e ao mesmo tempo dá seguimento ao que ele está desenvolvendo aqui, falando sobre os aspectos da pregação. Um outro ponto geral que nós podemos ver aqui é a questão do cuidado do Senhor Jesus para com os seus. E Cristo, ele não mostra apenas o cuidado com os famintos que estavam ali necessitando de alimento, mas Cristo, ele também demonstra o cuidado, o zelo para com os seus discípulos. Os discípulos que haviam chegado da sua empreitada missionária, e agora Jesus então demonstra todo o cuidado que tem com estes homens. Então, sem dúvida nenhuma, vamos perceber aqui o cuidado de Cristo sobre suas ovelhas, sobre seus seguidores, não só do ponto de vista mais íntimo, mas também do ponto de vista geral. E aí então, quais são as lições que nós poderíamos retirar aqui desse texto? Quais são os pontos a considerarmos nesta multiplicação de pães e peixes? Como eu disse para os irmãos no início, ela não se restringe a alimentar esfomeados, mas ela traz uma mensagem teológica, uma mensagem doutrinária, e Marcos inclusive vai demonstrar isto. E o primeiro aspecto que nós podemos perceber aqui está no verso 30, 31 e 32, onde vamos perceber ali Cristo demonstrando a responsabilidade e a necessidade que os seus discípulos, os seus enviados precisam com relação ao descanso, ou poderíamos chamar de repouso, o repouso necessário para a vida dos seus. Nós vemos isso a partir do verso 30 até o 32, diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Eles prestam agora relatório. É claro que isso também traz a aplicação para o fato de que nós, ao cumprirmos com o dever, oramos a Cristo, colocando diante dele os feitos que realizamos pelo seu poder. Aí no verso 31 diz: e ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, vistos serem numerosos os que iam e vinham, então foram sós no barco para um lugar solitário. Irmãos, isso daqui traz algo extremamente importante para a nossa vida, como para a vida dos seus discípulos, que é, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento da nossa fraqueza humana e, sobretudo, fraqueza física e emocional. Vejam que aqui o Senhor, ele vai demonstrar claramente, e o próprio Cristo, ele se torna sensível a essa questão, que são os limites da fraqueza humana. O próprio Cristo, sendo homem, ele como um ser humano, total e perfeito, sem pecado todavia, mas como homem que era, ele não só percebia em si mesmo, mas ele percebia também nos seus seguidores, que eles de fato possuíam limites quanto à sua força humana. E aí, se pensarmos por outra perspectiva, quanto à sua fraqueza humana. E aí então nós vamos perceber que Cristo não colocava sobre os seus discípulos algo que eles não podiam suportar. Porque não é isso que o Senhor Deus quer de nós. O Senhor Deus não deseja que tenhamos uma atitude que venha simplesmente exaurir, acabar
adoecer o nosso corpo e a nossa mente. É exatamente este o cuidado que Cristo traz aos seus apóstolos, aos seus enviados, aos seus discípulos. Portanto, o próprio Cristo sabia disso. Os irmãos se lembram que na travessia do mar da Galileia, quando há ali a tempestade, depois e os ventos acalmados por Cristo, os irmãos se lembram que Cristo, quando entrou no barco, ele foi para a polpa e dormiu. Ele levou um travesseiro, colocou ali e adormeceu, porque estava muito cansado. Então ele mesmo experimentou isto, e ele demonstra a necessidade que os seus discípulos precisam de repouso para recompor as suas energias, gasta no trabalho vocacionado por Deus. E, irmãos, esse ponto aqui é um ponto muito negligenciado pelos servos do Senhor. Eu tenho visto ao longo do Brasil pastores que as famílias são totalmente destruídas, ele mesmo é destruído, ficam adoentados, ficam enfraquecidos, ficam exauridos de suas forças, tornando-se, pois, irritadiços, pessoas que não conseguem conviver com os seus, por conta da irresponsabilidade que eles têm com o seu corpo, com a irresponsabilidade que eles têm com a sua mente, com a irresponsabilidade que eles têm com relação à vocação de Deus para a sua atuação. Por isso nós precisamos parar um pouquinho e perceber aqui o que está por trás. Porque pessoas que não observam isto, elas querem ser melhores do que Cristo. Elas acham que são mais fortes do que Jesus. Elas acham que possuem mais vigor. E aí então, tomam a vocação do Senhor, sim, porque nós já sabemos disso com muita tranquilidade, que o nosso trabalho, a nossa atuação é vocação do Senhor, é tão santo quanto qualquer atividade formal dentro da igreja. Portanto, o que nós estamos vendo aqui, porque você vai dizer, mas aqui o Senhor Jesus os enviou para pregar o Evangelho. Sim, meu irmão, Cristo também o enviou para que você lá no seu lugar de trabalho, para onde você foi vocacionado, você também pregue o Evangelho. Mas aqui percebemos claramente o cuidado do Senhor, um cuidado que muitos crentes não têm. E é interessante pensar sobre isso, porque esses crentes que não observam o repouso, eles também negligenciam o descanso. Aí você vai dizer, pastor Alfredo, mas não é a mesma coisa, repouso e descanso? Não, teologicamente não. Doutrinariamente, repouso diz respeito às minhas questões físicas, às minhas questões emocionais, a minha força, a minha energia. Quando eu falo de descanso, eu estou falando do dia do Senhor. E muitas pessoas, elas inclusive, no dia do Senhor, que é o dia de hoje, elas tiram para trabalhar, para continuar nessa labuta, para continuar envolvido. Isso é pecado, isso é pecar contra si mesmo, é pecar contra o Senhor. É pecado, irmãos. Fazer isso por conta de uma ação irresponsável pela vocação que recebeu do Senhor. Ora, ou o meu trabalho é para a glória de Deus, ou o meu trabalho é para a minha própria glória. Quando o meu trabalho é para a glória do Senhor, eu observo claramente que eu possuo limites. Eu tenho limites. Eu não posso sacrificar a minha família. Eu não posso sacrificar as minhas obrigações com relação ao Senhor Deus por conta do trabalho. Eu sei disso. O trabalho então é para a glória do Senhor. Então, se o meu trabalho é para a glória do Senhor, e eu sei que existe um dia na semana que é o dia do descanso, que é o dia do Senhor, que é o domingo, então eu não vou trabalhar, porque é para o Senhor. Foi Ele que me vocacionou. E aquele que me vocacionou, o meu verdadeiro patrão, aquele que me enviou, ele diz, olha, no meu dia você não trabalha. Você vai abrir mão de tudo que você faz. Você vai abrir mão dos seus estudos estes que são realizados para a minha glória. O trabalho para o sustento na sua casa, trabalho este que é para a minha glória.
suas atividades, sejam onde for, atividades estas que são para a minha glória. Então o crente, ele tem percepção de que a sua atividade, o seu trabalho, sua atuação é para a glória de Deus. E isso não inclui apenas pastores, presbíteros, missionários, mas todos os crentes. E este que é o patrão, este que é o Senhor, este que deve ser o alvo da minha atividade, do meu trabalho, ele estabeleceu um dia na semana para que eu suspendesse todas as minhas atividades para ele. Agora, quando a pessoa, ela não trabalha para a glória de Deus, aí ela quebra tudo. Aí de domingo trabalha, estuda, faz um monte de coisas. E nós precisamos entender, irmãos, que as Escrituras, elas nos trazem algo tão claro aqui, é a necessidade de repouso, a necessidade de parar, a necessidade de suspender. Porque, irmãos, se assim continuamos, sem observar, e agora estou falando do repouso físico, não estou me referindo agora à questão do dia do Senhor, mas agora ao repouso físico. Se eu não tenho essa visão, essa atividade, eu vou adoecer a minha família, eu vou adoecer as pessoas que estão ao meu redor, eu vou adoecer a minha relação com Deus, eu vou adoecer a minha relação com os irmãos. Por isso, a palavra doce, cuidadosa, a palavra que vem para trazer a nós alento é: vinde repousar um pouco. Isso é o que Cristo está dizendo para os seus discípulos. Pare, dê um tempo, vamos descansar. E é interessante porque Jesus, inclusive, ele diz o seguinte: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Então vamos para um lugar de retiro. Vamos nos afastar completamente. Vamos estar ali para dormirmos, descansarmos, recompor as forças, conversarmos entre nós, ter um tempo ali deleitoso. E isso na presença do Senhor. Irmãos, tem muito crente que está com a sua vida acabada e destroçada, porque de domingo a domingo trabalham. Porque não fazem isto para a glória do Senhor, mas fazem isso para a sua própria glória. Porque o que está em jogo, irmãos, não é o fato de tenho ou não que descansar, isso é um direito meu, eu descanso se eu quiser. Não, isso diz respeito à glória do Senhor. Minhas atividades glorificam ao Senhor, então eu não só tenho que observar o dia do Senhor, mas eu também tenho que observar o meu descanso físico, o descanso que eu preciso para as minhas atividades, porque somos fracos, nós temos limites, nós somos compostos não só por físico, não somos uma máquina, mas somos uma pessoa, pessoas que pensam, pessoas que se emocionam, pessoas que têm também coração e mente, tem alma. Por isso, essa palavra do Senhor mostra a sensibilidade de Cristo, dizendo: vinde e repousai. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, além dessa necessidade do repouso, de você parar para descansar o seu corpo, o seu físico, a sua alma, a sua mente, seu coração, mas há algo também interessante a ser visto aqui. É que para Cristo, e Ele nos ensina isto, Ele vai mostrar que nenhuma necessidade humana pode me autorizar a quebrar o cumprimento da lei do Senhor. Nem mesmo o descanso físico, que é necessário, uma ordem do Senhor, que vai reverter para nós em situações de recomposição das forças, nem isto pode ou tem autoridade para fazer com que quebremos o princípio geral da lei de Deus. Isso está nos versos 33 e 34. Diz assim: muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades, chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas
coisas. Talvez, inicialmente, a gente pense assim, bem, aqui nós temos talvez uma contradição, porque o Senhor Jesus chama para o repouso, e aí quando está lá, vê a multidão, e aí ao ver a multidão, ele vai contrariar o que ele havia dito. Jesus não deveria ter sido firme, dizendo, não, vamos descansar, vamos pegar o barco e ir para outro lugar, deixar esse povo aqui. Mas irmãos, é como eu sempre digo, da mesma forma como o repouso, o descansar no Senhor, diz respeito a eu fazer tudo para a glória dEle, nós vamos perceber que há momentos na minha vida em que cumprir a lei do Senhor, cumprir o mandamento de amar ao próximo como a mim mesmo, ele é imperativo. Eu vou dar um exemplo simples para que os irmãos entendam. Vamos supor que o pastor Gessé, ele resolva ir com a sua esposa para Manaus. Vai passar férias e tal. E ele vai sair à noite. E de manhã morre um membro muito querido da nossa igreja. E a família agora está enlutada. A família está sofrendo. O que o pastor Gessé deveria fazer numa situação como esta? É exatamente isso que nós estamos vendo aqui. A palavra utilizada aqui com relação a Cristo é algo muito forte. E nós precisamos entender que o cumprimento da lei, ele por vezes é um grande imperativo na nossa vida, acima até mesmo do nosso conforto lícito. Porque quando eu entendo que devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, temos a tendência de negligenciar o próximo como a nós mesmos. E é interessante porque João, na sua primeira carta, ele diz algo muito sério. Ele diz assim, se eu não amo ao meu irmão a quem eu estou vendo, como eu amarei a Deus a quem não vejo? Se eu não consigo amar a quem está na minha frente, eu posso perceber, tocar, conviver, como eu vou amar a Deus que não vejo? Por isto que o cumprimento do segundo grande mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos, ele tem uma ligação vital com o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ora, irmãos, o que é isto, senão aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, superiores a si mesmo. Eu trago um exemplo para os irmãos, um segundo exemplo agora das Escrituras. Os irmãos estão reunidos numa sala, num cenáculo, cultuando ao Senhor. E aí então Paulo é o pregador. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele tinha muito a dizer. Enquanto este velho pregador que vos fala, tem um tempo ali limitado para falar, Paulo, ele falava a madrugada inteira. Ele falava às vezes 6 horas sem parar, era o sermão. Então, passar a palavra para o apóstolo Paulo, 6 horas de sermão. As Escrituras nos dizem que Paulo está pregando, e Eutico, um jovem, está sentado na janela, ele adormece. Então, essa é outra coisa interessante, é que o culto dirigido por Paulo às vezes dava sono. Diferente de muitos que querem fazer do culto um baile, querem fazer do culto um frenesi, querem fazer do culto uma coisa... Não, Paulo ali, o culto tranquilo, simples. Aquele jovem sentiu sono e ele caiu. E as Escrituras dizem que ele morreu. O que foi que Paulo disse? Disse assim, não irmão, não vamos parar o culto para nada. Vamos continuar aqui no culto e depois a gente vê lá o rapaz. Não, imediatamente Paulo parou o culto, ele desceu e acudiu o jovem. Percebam o que eu estou tentando argumentar com os irmãos, é que nada pode quebrar a prática do mandamento do Senhor. É por isso que o Senhor Deus mesmo diz, olha, mais do que sacrifícios e da gordura dos carneiros, o que eu desejo na verdade é que vocês
sejam obedientes, vocês cumpram a lei, cumpram a minha palavra. Ora, nós encontramos aqui a atitude de Cristo. Vejam que Cristo não permitiu que o seu repouso lícito, santo, desejável, impedisse o cumprimento da vontade do Pai naquele momento. Ele não permitiu, ele não se escondeu por trás disto. Ele percebeu que aquela situação, daquelas pessoas ali, era algo que deveria ser feito para a glória de Deus. E é interessante, irmãos, porque quando nós olhamos aqui para o texto, no verso 34 diz: ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Essa palavra compadeceu-se significa literalmente as suas entranhas deram um nó. Ele foi compelido, ele estremeceu. Não foi algo que ele olhou e serenamente disse assim: nossa, essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. Não, mas as escrituras nos mostram que Jesus, ele teve as suas entranhas retorcidas, e ele olha para aquele povo como um grande rebanho que não tem pastor, e por conta disso então, ele agora sabe que é o pastor que elas necessitam. Tratava-se da necessidade do próximo. E é claro, irmãos, que nesse sentido, a expressão aqui, ovelhas sem pastor, traz para nós algo maravilhoso, porque não foi algo furtivo, não foi algo que aconteceu ali, mas o que acontece tendo Jesus as suas entranhas retorcidas por causa daquela multidão. Isso nos leva ao Velho Testamento, isso nos leva ao anseio do povo por um pastor e por um rei. Por exemplo, quando nós olhamos a oração de Moisés em Números, capítulo 27, verso 17, vejam só a oração. Então disse Moisés a Javé, ao Senhor, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Vejam a oração de Moisés. É claro que o seu olhar também era local, e Deus então levanta a Cristo na pessoa de Josué, porque Josué também era um tipo de Cristo. Mas esta oração de Moisés ecoa pelos séculos, e é por isso que nós vamos perceber então as promessas do Senhor. E as promessas do Senhor podem ser vistas em Isaías capítulo 40, versos de 9 a 11, quando diz assim: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor, eis que Javé Deus, virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa, como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. E em Miqueias, capítulo 5, do verso 2 até o verso 5, na primeira parte diz, e veja sobre quem Miqueias está falando diretamente. Ele diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus,
e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Vejam o que está acontecendo aqui, irmãos. Por que Jesus tem as suas entranhas retorcidas ao olhar para aquele rebanho e perceber que são ovelhinhas sem pastor? O que está acontecendo aqui? O que acontece aqui é porque ali estava presente o pastor e o rei prometido para guiar aquelas pessoas. Porque rei? Porque no Velho Testamento, todas as vezes que você lê sobre pastor e pastoreio, o texto está se referindo diretamente ao rei. Não é ao sacerdote, mas ao rei. O rei é o pastor, o rei é aquele que dirige. Por isso Cristo é esse pastor rei, e isso obviamente também está trazido como cumprimento da profecia de Ezequiel, capítulo 34, do verso 11 ao verso 16, e por fim o verso 31. O que Ezequiel nos diz? Ele diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-la-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvem e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei no monte de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-la-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel será sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as fareis repousar, diz Javé Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Irmãos, o que nós temos aqui, numa breve citação de Marcos, quando diz que o Senhor olhou para aquela multidão, teve as suas entranhas retorcidas ali, e diz que isso aconteceu porque eram, não é apenas porque Cristo as viu de tal forma, mas eram como ovelhas que não têm pastor, e as Escrituras nos dizem, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. O que nós estamos aprendendo aqui, irmãos, é a maneira como Cristo demonstra amor por pecadores miseráveis. O que nós estamos aprendendo aqui é o olhar de misericórdia de Cristo. Olhar este que nós também, seus seguidores, precisamos ter. Nós precisamos entender que a prioridade de Cristo era estar aqui para pregar e arrebanhar aqueles que estavam desgarrados. O Senhor Jesus estava indo para o seu descanso, Ele estava indo para o descanso com os discípulos, para um momento de refrigério, para um momento aprazível. Mas existem situações, irmãos, na nossa vida, em que nada pode impedir o cumprimento da lei do Senhor. E Cristo sabia que Ele era o pastor, como resposta da oração de Moisés, como cumprimento daquilo que Isaías e Miqueias disseram, e Ele estava ali, porque não mentiu em Ezequiel, quando disse que Ele mesmo iria apacentar aquelas ovelhas. Cristo, o pastor supremo, o rei supremo sobre aqueles que estão desgarrados, Ele nos ensina que sim, não podemos quebrar o segundo grande mandamento por nada nesta vida, porque o segundo grande mandamento está intimamente ligado ao primeiro mandamento, e isto glorifica o nome do Senhor.
Em terceiro lugar, meus irmãos, o que nós vamos aprender aqui nesta primeira multiplicação de pães e peixes, além de entendermos a necessidade do repouso aos vocacionados por Deus, além de entendermos que nenhuma necessidade pode impedir o cumprimento do mandamento do Senhor, nós vamos também descobrir aqui, irmãos, que o cumprimento do mandamento do Senhor, atender à vocação de Deus, não pode se limitar aos limites humanos. Irmãos, nós vamos perceber que aqueles discípulos, eles tinham um discurso muito racional, muito bem elaborado, eles tinham um argumento que era muito interessante para se negarem a fazer a vontade de Cristo. Nós vamos perceber isso claramente a partir do verso 35 até o verso 38. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, e já avançada a hora, despede-os, para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si mesmo o que comer. Vejam a resposta de Jesus. Porém ele, Cristo, lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Irmãos, o que nós podemos entender aqui? Em primeiro lugar, os discípulos, eles olharam aquela multidão e eles trouxeram uma proposta a Cristo. Eles disseram assim: Senhor, vamos dispensar essa multidão, eles estão com fome, já está anoitecendo, e eles devem sair por aí para comprar alimento e comer. Então, em outras palavras, os discípulos estavam dizendo assim: deixe que esse povo se vire, deixe que ele siga o seu caminho. E é interessante, irmãos, que nesta situação, Cristo manda os próprios discípulos alimentarem aquela multidão, mas aqueles discípulos estavam com o coração embotado, estavam com a sua mente turva, estavam com vendas nos olhos, eles ainda não haviam entendido quem estava ali com eles, eles ainda não haviam compreendido a pessoa de Cristo e a sua obra, meus irmãos. Por isso eles vão raciocinar pela perspectiva humana, e eles inclusive são desrespeitosos com Cristo. Da mesma maneira como foram lá no barco, mais uma vez, eles são desrespeitosos com o Senhor. A resposta deles é uma afronta. Eles dizem assim: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. O que são 200 denários? Um denário era o salário de um dia de trabalho. 200 denários era o que uma pessoa, um trabalhador, ganhava por ano, porque você vai considerar aí os sábados, quando não trabalhavam, e também os dias de festas, os dias em que se reuniam em Jerusalém, as peregrinações. Quando você soma tudo isso, você vai encontrar então 200 dias úteis de trabalho para o judeu. Então 200 denários é um ano de trabalho. Então eles agora ironizam com Cristo, dizendo: e aí, agora nós vamos gastar um ano de trabalho para alimentar esse povo? Meus irmãos, aqueles discípulos, eles desconsideraram o poder do Senhor. E agora eles se escondem na sua fraqueza. Eles criam um discurso para não só não cumprir a vontade do Senhor, mas também para demonstrar que eles ainda não haviam entendido o que estava acontecendo ali. Eles simplesmente quebraram o segundo grande mandamento, e eles trouxeram, claro, um argumento convincente. Eles: como é que nós vamos alimentar? Não temos dinheiro. Mesmo que juntássemos todo o dinheiro aqui reunido, não daria para comprar Jesus. Pensa um pouco. Foram o que eles disseram. O que o Senhor está pedindo é um absurdo. É verdade, é um absurdo para a fraqueza humana, é um absurdo para a força humana, mas sempre, irmãos, que nós queremos levantar desculpas esfarrapadas para não cumprir a vontade de Deus,
São desculpas humanas que desconsideram o poder daquele que nos envia. Nós não consideramos o poder de Cristo. Nós sempre queremos ter o controle dos cálculos da vida. É como aquela pessoa que é um grande empresário na cidade, com recursos avolumados, e uma situação financeira muito rica, e de repente ele chega e diz assim: eu vou descompatibilizar da minha empresa, vou passar a minha empresa para os meus filhos, e agora eu vou servir ao Senhor. Ou então eu vou vender a minha empresa, e agora eu vou servir ao Senhor como missionário numa determinada região. E aí o que é que as pessoas ao seu redor vão dizer? Ou como aquele casal que serve ao Senhor, que são responsáveis com Deus, resolvem se casar, e aí vem aqueles palpites humanos que estão engendrados no cálculo e no controle que nós queremos ter das coisas. Não faça isso. Você primeiro, antes de casar, você tem que ter um grande emprego, você tem que ter muito dinheiro, e aí começa a trazer essas questões, que foram as questões trazidas pelos discípulos a Cristo. Disseram assim: Cristo, que brincadeira é esta? Alimentar essa multidão, não temos recursos para isso, não temos dinheiro para isso. E é interessante, porque enquanto aqueles discípulos estavam atrelados, escravizados, embotados com os recursos humanos, eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso. E irmãos, isto é incredulidade. Nós somos incrédulos. Quando algumas pessoas descobrem que há missionários que estão nas aldeias distantes, hostis, perigosas, e estão lá com seus filhinhos pequenos, recém-nascidos, não vem aquela sensação de que essa pessoa é irresponsável? Não vem aquela sensação e aquela tentação de dizer: eu jamais faria isso com os meus filhos? Isso é incredulidade, irmãos. É porque nós temos a tendência de não olhar para Cristo. Nós temos a tendência de olhar para nós mesmos. Meus irmãos, eles estavam diante de Cristo, e quem ordenou a eles para que alimentassem as multidões foi Cristo. É por isso, irmãos, que há tantas pessoas que sofrem por descumprir o chamado do Senhor, descumprir a ordem do Senhor, porque elas estão olhando apenas para aquilo que elas podem dominar, que são os seus recursos meticulosamente somados e tabulados, para que eles percebam: será que vai dar, será que não dá? Quando nós, na verdade, ao recebermos do Senhor a sua ordem, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele vai nos sustentar, Ele vai realizar. Porque aqueles discípulos, eles não conseguiam entender quem era Cristo. E numa ordem como esta, eles ironizam: Senhor, o que está acontecendo? Meus irmãos, quando nós olhamos hoje por essa perspectiva, quando nós já sabemos o final da história, qual é a reação sensata destes? No momento em que Cristo disse: dá-lhe vós mesmo de comer, qual é a pergunta seguinte? Ok, Senhor, só nos diz como, nós faremos, nós obedeceremos a tua voz, obedeceremos a tua palavra. Mas nós não somos assim, nós somos como os discípulos, nós somos incrédulos, nós achamos que a segurança nossa, da nossa família, dos nossos bens está na medicina, está na conta bancária, está num bom emprego, está numa série de questões. Nós não somos preparados para ver nossos filhos vivendo uma vida
com dificuldades financeiras, servindo ao Senhor de coração. Irmãos, nós não somos preparados muitas vezes para isto. Nós somos preparados para ver nossos filhos muito bem-sucedidos financeiramente, muito bem-sucedidos profissionalmente, mas longe de Cristo. Aí dá para aguentar um pouquinho. Mas o contrário, você já pensou o seu filho ser um catador de latas, ser um catador de papelão na rua, tendo isso como um trabalho digno? Você já pensou nisto? Você já pensou no seu filho como um servente de pedreiro, que é um trabalho justo, um trabalho honrado? Você está preparado para isso, meu irmão? Ou você está tabulando e calculando o que os seus filhos serão no futuro, quando nos esquecemos que o mais importante é ouvir a voz de Cristo e obedecer à voz de Cristo, mesmo que isto contrarie os nossos cálculos, as nossas tabulações, o nosso controle, e seja o que for. Irmãos, a incredulidade nos leva a afrontar ao próprio Cristo. Mas é impressionante porque Cristo, com misericórdia, Ele tenta mais uma vez ensinar aqueles discípulos. As Escrituras só nos dizem assim: vejam quantos pães e quantos peixes há aí. Está aqui, Senhor. Aqui estão os peixinhos. E aí é interessante, porque qual é a quantidade? 5 pães e 2 peixes. É isso que vocês têm? É. Ok. O Senhor levanta aqueles elementos, ergue os seus olhos para os céus, glorifica o Pai, e Ele sabe que ali será glorificado. Eles agora distribua. Como, Senhor? É isso, distribua. E eles distribuíram. E sobraram 6 cestos repletos, porque todos estavam satisfeitos. Meus irmãos, o problema daqueles discípulos tem nome: incredulidade. É por isso que tem muita gente que sofre, porque vê seus filhos numa condição financeira apertada, humilde, sofre com isto, porque o seu coração é incrédulo e a sua mente está presa, cativa a este mundo. A minha oração desde que os meus filhos nasceram, e eu tenho repetido isso várias vezes, eu prefiro que os meus filhos sejam catadores de lata na rua e servos piedosos, do que terem a melhor profissão da cidade e estarem longe de Cristo, mesmo frequentando a igreja. O que você pensa sobre isso, meu irmão? Você vai olhar para Jesus e dizer assim: Jesus, segundo os meus cálculos, não dá para fazer isso não, Senhor. Segundo a minha inteligência humana, a minha habilidade na área contabilidade, econômica, matemática, não dá não, Senhor. O que Jesus vai dizer é: o que você tem em mãos? Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Ok. Vocês poderiam ter nada nas mãos, e Cristo ainda teria poder para alimentar aquela multidão. Meus irmãos, há tantos que têm convicção do chamado de Deus para uma obra mais específica. Há tantos que sabem e reconhecem da parte de Deus o chamado para ser pastor, missionário em outros lugares, mas suprimem isto por causa da incredulidade deles e muitas vezes de seus pais. Crianças que estão aqui presentes, jovens, adolescentes, não tenha medo de ser um missionário em qualquer lugar do mundo, mesmo que seja o Estado Islâmico. Não vá na onda da incredulidade dos adultos, meus filhos. Se o Senhor ordenou, Ele há de suprir
as necessidades que temos de acordo com a visão dele mesmo. E é interessante, irmãos, porque diante desta situação, Cristo nos ensina que nós também devemos ser cuidadosos com aquilo que vem como dádiva do Senhor. Versos de 39 até o final diz assim: então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50, tomando ele os 5 pães e 2 peixes. Que cena, irmãos! Que cena maravilhosa que aqueles discípulos viram, mas ainda permaneceram na sua incredulidade. Erguendo os olhos aos céus, abençoou-os e partindo o pão, deu-os aos discípulos para que os distribuísse, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Sabe o que nós podemos perceber aqui, irmãos? É que todos comeram e se fartaram. E depois que todos comeram e se fartaram, eles recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, porque sim, aquilo era a dádiva de Cristo, era uma dádiva do Senhor. E não apenas isto, mas aquilo também estava apontando para a obra de Cristo e para quem Ele era. Aquela multiplicação, irmãos, de pães e peixes, estava ali pregando, falando acerca de Cristo e da sua obra. Por isso o Senhor mandou recolher, porque não há lugar para desperdício, não há lugar para desperdiçar acerca das bênçãos do Senhor, e acerca da sua pessoa, e acerca da sua obra. Não há espaço para desperdício. Infelizmente nós vivemos hoje numa cultura de consumo. E como desperdiçamos? Basta ver o nosso lixo. São dádivas do Senhor. É dado por Deus. Mas não apenas com relação aos alimentos, a roupa, o calçado, mas a tudo que vem do Senhor. E às vezes desperdiçamos aquilo que traz a pessoa e a própria obra de Cristo. Irmãos, é interessante porque se você for lá para os versos 50 a 52, desse mesmo capítulo, olha só o que diz lá. Diz assim: pois todos ficaram aterrados. Veja lá, versos 50 e 51 diz assim: pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos. Agora repitam todos comigo o verso 52, vamos lá, irmãos, a uma só voz, verso 52, repitamos: porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava empedernecido, endurecido, rígido, cheio de incredulidade, cheio de hostilidade contra o Senhor. Isto significa dizer, irmãos, que o milagre dos pães e dos peixes não tinha como finalidade última alimentar aquele povo, mas nós vamos encontrar no Evangelho de João capítulo 6, quando ele narra este milagre, ele diz que no dia seguinte Cristo faz uma pregação, e Cristo fala que Ele é o pão da vida. E Cristo mesmo diz que aquele que não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não tem parte com Ele. As Escrituras dizem que os discípulos,
todos aqueles seguidores que comeram do pão e do peixe, eles abandonaram ao Senhor, ficando apenas os 12. E Cristo ainda diz para os 12, vocês também não querem ir embora? Pedro então olha para Cristo e diz, para onde iremos, Senhor, se tu tens as palavras de vida eterna? Jesus olha para Pedro e diz, sim, mas lembre-se, vocês não são no número de 12, porém dentre vocês é o diabo, se referindo a Judas Iscariotes. É por isso, irmãos, que o tratamento com o alimento deveria ser um tratamento responsável, respeitoso. Aqueles pães e aqueles peixes não poderiam estar jogados, não poderiam estar ali no chão, mas eles deveriam ser recolhidos com responsabilidade, porque aqueles elementos apontavam para Cristo. Os discípulos não entendiam. Sabe por quê, irmãos? Porque eles eram incrédulos. Porque eles tinham um coração duro. Eles não entendiam o que estava acontecendo ali. Eles não entendiam que aquele milagre apontava para a pessoa de Cristo, o pão que desceu do céu, o alimento que desceu do céu, e apontava para a sua obra, alimentando aqueles que estão famintos. A obra de misericórdia do Senhor, a obra de amor. Eles não conseguiam ver ali, de fato, a expressão da graça de Deus na pessoa de seu Filho. Eles não viam isto, estavam embotados, eles só conseguiam enxergar, talvez, 20 centímetros da ponta do seu nariz. Foram incrédulos na ordem de Cristo, foram incrédulos no cumprimento do milagre que apontava para o Senhor. Irmãos, isto nos mostra que tudo aquilo que se refere ao Cristo amado deve ser tratado com respeito. É por isso que as nossas crianças precisam aprender que o tratamento com a palavra do Senhor, eu sei, irmãos, que aqui eu tenho papel, couro, tecido, eu sei disso, é um livro. Mas este livro é a palavra de Deus. E nós precisamos ensinar desde os nossos pequeninos a serem responsáveis com aquilo que pertence ao Senhor. É por isso, irmãos, que eu insisto, esse negócio de ficar fazendo desenho e imagens de Jesus é um desrespeito a Ele, porque se refere a Ele, se refere à pessoa dEle, se refere ao fato de que eu estou ali num desenhinho muito mal rabiscado, representando aquele que é homem e Deus, aquele que é o Todo-Poderoso. E aí eu compro biblinhas ilustradas com desenhinhos, e aí os meus filhos começam a lidar com aquilo, e não aprendem o temor, não aprendem o respeito com tudo aquilo que está ligado ao Senhor. Sim, porque quando eu olho para aquele desenhinho de uma pessoa barbuda, com cabelo comprido, e eu digo para ele, aponto o dedo, olha aqui Jesus, o que eu estou ensinando para os meus filhos? Foi isso que os discípulos não entenderam, irmãos. O que nós tínhamos ali? Pão e peixe. Qual é o problema? Todos estavam fartos, então caiu pelo chão, etc e tal, deixe isso para lá. Não, recolha. E o número é simbólico, 12 cestos. Porque aqueles elementos representavam a Cristo e a sua obra. É por isso, irmãos, que nós não podemos desperdiçar as dádivas de Cristo e nem desrespeitar aquilo que está diretamente ligado a Ele. Não podemos. É por isso que a igreja ortodoxa, embora esteja pecando contra o Senhor com o pecado da idolatria,
mas eles são coerentes porque quando eles veem uma imagem de Cristo, eles se ajoelham, beijam e adoram, porque quem é? É Cristo. É idolatria, é pecado, mas eles são mais coerentes do que os evangélicos. E por vezes tratamos aquilo que pertence ao Senhor com desleixo, aquilo que aponta diretamente para Cristo como um desleixo, aquilo que aponta diretamente para a sua obra como direito. Nada a ver. Veja só como o próprio Cristo lida com aqueles elementos que apontavam para Ele e para as suas obras. Porque Cristo nos ensina que nós não podemos desperdiçar, nem desrespeitar, nem desvalorizar, nem banalizar tudo aquilo que está ligado a Ele e a sua obra. Assim deve ser, irmãos. Se você vir o seu filho, eu espero que você nunca veja isso, mas ele veja o seu filho pegando essa Bíblia e jogando no chão e pisando e pulando em cima e dizendo, isso é só um papel, isso é só um livro, isso não vai incomodar seu coração? Claro que vai. Vai incomodar o meu também? Claro que vai. Porque meu filho, sim, é papel, é couro, é tecido, mas é a palavra de Deus. Está ligado a Cristo e a sua obra. O problema é que aqueles discípulos não haviam entendido o que acontecera ali. Eles não entenderam que ali estava a manifestação do pastor, do supremo pastor e do supremo rei e da sua palavra naquele milagre. Aquele milagre não tinha como objetivo final alimentar os famintos, também possuía, mas não era o principal era mostrar para os discípulos a pessoa e a obra de Cristo. Por isso, discípulos, recolham tudo, não quero ver nada no chão. Todos recolhidos, recolheram, aqui está, Senhor, 12 cestos repletos de alimento. É isto. Por isso, irmãos, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: quais são as aplicações para a nossa vida com relação a este evento que engrandece a Cristo e a sua obra? Meus irmãos, em primeiro lugar, precisamos entender que precisamos de momentos de repouso para o nosso fortalecimento. Meu irmão, você não é um super-homem, você não é alguém que pode trabalhar como uma máquina ininterrupta. Até as máquinas, elas precisam de descanso, quanto mais nós, que somos tão frágeis. Entenda isso, meu irmão. Não dê uma de super trabalhador. Não se torne escravo do seu trabalho. Não faça do seu trabalho um Deus na sua vida. Não se encurve diante dele. Não adore o seu trabalho em detrimento do Senhor. Mas entenda, você precisa de descanso. Descanse. Tenha tempo com a sua família. Tenha tempo com os seus filhos. Pare um pouco e viva isto. E eu não estou me referindo aqui especificamente ao dia do Senhor, porque o dia do Senhor não tem o que discutir, irmãos. Não tem o que discutir. Eu estou falando de repouso mesmo, do seu físico. Faça isto. Esteja com amigos. Chame irmãos da igreja. Faça um churrasco na sua casa. Se alegre com eles. Se alegre com sua família. Faça isto, porque essa é a vontade do Senhor. Mas entenda também, irmãos, que nada pode impedir-nos de cumprir o mandamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso precisa estar muito claro no nosso coração. Eu também preciso entender, irmãos, que cumprir a vocação do Senhor é contar com seu amparo poderoso. Faça cálculos, é responsável isto. Tabule, eu faço isto. E quando eu não consigo, eu peço ajuda, porque eu não sou muito bom nessa área. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender também a voz de Cristo, quando Ele diz: vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor.
Eu sou o vosso Deus. É disto que nós estamos falando. O Senhor lá no Evangelho de João 14, de 23 a 26, ele diz isso, ele diz que o Consolador, o Espírito Santo, enviado pelo Senhor, esse vai nos amparar, vai inclusive colocar nos nossos lábios as palavras corretas a serem ditas. Confie em Deus, confie no Senhor. Meus irmãos, há um limite do nosso controle. Podemos sim fazer isto, é responsável, mas há um limite. Obedecer à voz de Cristo é crer que Ele há de nos sustentar. E por fim, meus amados irmãos e irmãs aqui presentes, nós precisamos entender o significado do milagre de Cristo, algo que os discípulos não entenderam. E o que nós precisamos entender são coisas tão lindas. O primeiro é que nós éramos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor, mas Cristo nos tomou para si. Sabe por que você está hoje cultuando a Cristo? Sabe por que você crê nele? Sabe por que você crê nas Escrituras? Sabe por que você se alegra quando nós o cultuamos? É porque Ele foi ao seu encontro, Ele o tomou para si, e para isto Ele morreu em nosso lugar, Ele deu a sua vida por nós, Ele é um pastor que dá a vida pelas ovelhas. Porque Ele é o pão da vida que desceu do céu, muito mais do que pães e peixes que alimentaram naquela noite. O Senhor é muito mais que isto, Ele é o nosso alimento eterno, Ele há de nos preservar por toda a eternidade. Meus irmãos, nós temos vida abundante porque o Senhor nos alimenta por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, por meio da sua atuação, da sua graça, da sua misericórdia. Então por que ficar aí desesperado? Por que dar lugar à incredulidade? Não faça isso, irmão, não faça isto. Creia no poder de Deus, creia no poder de Cristo. É Ele quem nos sustenta, é Ele que sustenta você. Ele sabe da sua porção, Ele sabe o que devemos passar para crescermos espiritualmente. Creia, não murmure, não seja irônico, não reclame, não use da sua lógica humana. Creia no Senhor. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque não cabe, inclusive, fazer isso, mas se eu pedisse para que levantassem a mão aqueles que creem que, de fato, Cristo cuida dos seus, você levantaria a sua mão. Então, viva isto, irmão. Viva esta realidade. Porque nós sabemos que Cristo é o nosso pastor, é o nosso rei, nós sabemos quem Ele é e nós conhecemos a sua palavra. Por isto, irmãos, confie no Senhor. Ele olhou para nós como ovelhas que não têm pastor e Ele cumpriu a promessa do Velho Testamento, inclusive morrendo em nosso lugar para nos dar vida. Convido o pastor Gessé para vir aqui à frente e orar ao Senhor e impetrar a bênção. Oremos, meus queridos. Senhor Deus e Pai, inclina o nosso coração ao Teu. Aqueles homens tão próximos de Ti e não creram. Da mesma forma como estamos hoje aqui, ó Deus, tão próximos de Ti e por tantas vezes também não cremos. A Tua palavra é tão clara quando nos ensina: não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã, quanto a vez de comer e se vestir. Os ímpios é que pensam assim. Observai as aves do céu, não plantam, não colhem, e o Senhor as sustenta. Tua palavra continua, ó Deus, falando ao nosso coração. Observai os lírios do campo,
não tecem, nem fiam, mas eu vos afirmo, diz Cristo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Senhor Deus, eu te peço, aumenta-nos a fé. Nos ajude, ó Deus, a confiar tão somente na Tua palavra e seguir a Sua vontade. Como nós temos cada vez, ó Deus, segundo a Tua palavra, aprendido, nós não somos desse mundo, somos peregrinos em terra estranha. Os valores desse mundo não são nossos. As riquezas desse mundo não é a nossa. A casa deste mundo não é a nossa. Por isso, ó Deus, nos ensina a vivermos isso. Nos ensina também, ó Deus, a descansarmos, a pararmos um pouco, para não pecarmos contra Ti, utilizando o dia do Senhor para esse momento, onde muitos ficam em casa. Ó Deus, falo ao meu coração. Pois sou pecador. Nós te pedimos isso, ó Deus. Nos ensina o caminho que devemos seguir para não pecarmos contra Ti. Queremos glorificar o Teu nome com tudo aquilo que temos em nossas mãos, tudo aquilo que o Senhor nos dá em nossas mãos. Que isso seja para a glória do Teu santo nome e não para a nossa, Senhor. Que o povo aqui presente, a partir de mim, ó Deus, possamos entender isso e nos submeter ao Teu desejo, às Tuas promessas e confiar em Ti. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça tão maravilhosa que nos alcançou, ó Deus, quando nós éramos ainda pecadores, que o amor de Deus o Pai, manifestado antes da fundação do mundo, na eternidade, nos escolhendo para si. E que o dom do Espírito Santo, que fez derramar todas essas verdades de Cristo na nossa vida, nos fazendo um com Ele, seja com este povo aqui presente e com todo o povo de Deus espalhado nesta terra, agora e sempre. Amém. Meus queridos, o culto está encerrado.